primeiro tempo, pelo que pareceu, muito nervoso e o segundo muito aberto. A que você atribui essa derrota no segundo tempo, o gol no último minuto do jogo? Bom, primeiro dizer que foi um jogo em que nós fizemos a proposta do jogo ofensivo, criamos oportunidades e não alcançamos aí a abertura do placar e num lance, é difícil, não gosto de estar comentando sobre a arbitragem, mas um lance duvidoso, não no lançamento, quando, se eu não me engano, o Camilo recebe do Vitor, uma posição duvidosa, mas não pode direcionar isso, né? Faltou atenção nossa também, na inversão de bola, faltou encurtar o lado esquerdo, mas o time teve um volume e hoje o Figueirense tem que mais ganhar do que perder. Se mantiver o que estava sendo feito de empatar, só empatar em casa não serve. Tem uma hora que nós vamos ter que ir para o tudo ou nada, né? Foram 5 vitórias dentro de casa, se eu não me engano, e 7 empates antes da minha chegada. Então agora não tem mais o que lamentar e sofrer com derrota, né? O empate também é pouco para aquilo que o Figueirense precisa. É se ter equilíbrio, se manter trabalhando, né? Antes de tudo, me desculpar com o torcedor do Figueirense e agradecê-lo, porque durante a semana foi feito o manifesto e, se eu não me engano, acho que foi o maior público, né, do Figueirense no Campeonato Brasileiro. E bonito a festa, bonito a atmosfera, o qual o torcedor fez, né? E nós esperávamos um resultado diferente, nos aplicamos e o time produziu, no meu ponto de vista, produziu, mas não tivemos a competência de alcançar a vitória. E num lance, no último minuto, uma falta de atenção culminou com a derrota. Mas agora não dá mais para jogar para empate. Se nós empatarmos todos os jogos, o Figueirense está rebaixado. Então nós temos que arriscar. Em determinado momento, dentro ou fora de casa, nós temos que arriscar, que o Figueira precisa mais ganhar do que perder. Então não tem mais o que lamentar, né? Agora nós temos que trabalhar e buscar o número necessário para permanecer na Série A. E lembrando que nós estamos a uma vitória, né, do Sport, que é o primeiro colocado fora da zona, né? Estamos aí a uma vitória. Então não tem terra arrasada, é difícil. Desde que eu cheguei já era uma condição difícil, mas eu acredito, confio nesse grupo, eles estão trabalhando, a torcida se faz presente, agora é hora de fechar ainda mais. É difícil, é complicado, mas eu acredito, eu confio. Quarta-feira, jogo do Curitiba, é pensar jogo a jogo. É decisão para nós. A jogo, tornando-se uma decisão para o Figueirense. Marquinhos, queria que você falasse um pouquinho sobre os critérios que você colocou em campo. O time hoje só apenas uma mudança, você treinou e fez várias possibilidades também durante a semana. E sobre as tuas substituições e também a entrada do Ortega ali, faltando 8 minutos para acabar o jogo, qual era a tua intenção? Em relação aos critérios, quando eu cheguei, das relações que eu peguei de plano de jogo de escalações, o Figueirense não teve uma continuidade até então de ter 2 ou 3 escalações com a mesma equipe. E isso dentro do Campeonato Brasileiro compromete. E a minha tendência é que se ache, né, os 11 iniciais, porque para que ganhe conjunto nessa reta final. Não adianta estar no desespero trocando 3, 4, 5 peças. Então isso só vai ou não vai evoluir daquilo que o Figueirense precisa. Então quando eu cheguei, eu diagnostiquei algumas coisas e estou dando sequência dentro de uma coerência, né? O Josa dando uma proteção maior, um equilíbrio maior ao sistema defensivo, né, em meio campo, liberando até o Renato para que entre no último terço, para que jogue um pouco mais encostado no Elvis e no Dodô. E algumas situações que nós procuramos desenvolver durante o trabalho, durante a semana. Como nós tínhamos uma semana aberta, nós temos que criar em treinamento situações de jogo. Se estivéssemos perdendo, uma situação mais ofensiva. Se precisássemos alcançar a vitória, o que nós fizemos, né? A entrada do Ortega, tendo que arriscar nos últimos minutos, entendendo que faltavam acho que 8, 9 minutos na entrada dele. Eu acreditava que ele fosse dar mais 4 a 5 minutos, então seria tempo suficiente para que desenvolvesse o jogo proposto, sendo que é um atleta que, se eu não me engano, jogou um jogo no ano. Agora tem que assumir responsabilidade. Ele tem que assumir, ele tem que entrar, é um jogador maduro, é um jogador experiente, então não dá para colocar meninos para assumir a responsabilidade. Agora é hora de homens, esses atletas contratados que tem que estar assumindo, e o Ortega faz parte disso. E eu falei para ele, está na hora de ele assumir responsabilidade, entrar e assumir a responsabilidade para que possa ajudar o Figueirense. Marquinhos, você concorda que no momento em que os dois times precisaram utilizar o banco de reservas, ao contrário do Figueirense, o Botafogo sim foi quem melhorou? Olha,
o Everton, né, e o Rafael, a intenção de dar profundidade no jogo do 1 para 1, que nós estávamos sufocando, ou a tendência era melhorar ofensivamente, entendendo que o Lins, né, deu uma queda de performance, o Elvis também, e nós precisávamos alterar. Por conta disso, trouxemos o Dodô mais centralizado e abrimos Everton e Rafael. No começo sufocamos, enquanto houve fôlego, enquanto eles, né, tiveram inteiros na partida. Depois, onde houve aquele jogo muito aberto, a tendência era ficar exposto. E com a entrada do Ortega era para que controlasse um pouco mais essa bola e ele se apresentasse mais ofensivamente. Chegou um momento que ele estava jogando quase que na linha do Josa, e não era essa a proposta, era para ele encostar no Dodô. Então, nós vamos rever o jogo, claro que ainda de cabeça quente, mas é reavaliar melhor essa partida para tomar as decisões coerentes de cabeça fria, né? E eles foram felizes. No lance do Pimpão, no gol, né, que ele encontrou o Bruno, na verdade acho que ali foi uma busca de finalização, ele acabou errando o chute, mas as fases são contrárias, eles errando acabam acertando, e nós acertando, como foi o lance do Rafael, acabamos errando, né, que é difícil o Rafael perder um gol como houve, né, e ele é homem, do jeito que é, ele chamou a responsabilidade de uma maneira incrível que eu não tinha visto, mas a responsabilidade nenhuma passa por aquele gol perdido, né, pelo contrário. Foi todo um jogo desenvolvido e nós criamos as melhores chances para sair daqui com a vitória. Você acredita, Marquinhos, que depois de toda essa campanha que teve essa semana, toda essa mobilização, o presidente vindo aqui com aquele contrato de compromisso, chamando a torcida, uma derrota como essa em casa, com recorde de público, dá uma queda na moral da torcida para apoiar o time e do time do dentro de campo? Não pode. Se nós pensarmos dessa forma e entregarmos nesse primeiro compromisso, né, após esse movimento que se houve, com uma derrota, é claro que tem que sentir a derrota, como eu falei para eles ali no vestiário. Aquele que sai com uma derrota dentro de casa, com um sentimento satisfeito ou feliz, está errado. Não pode nem estar dentro do futebol e não pode estar vestindo a camisa do Figueirense. Mas o que eu vi do vestiário foi realmente uma revolta em função do gol, da derrota, e os atletas sentindo a derrota, mas já procurando se mobilizar um ao outro para que quarta-feira busque o que foi perdido aqui dentro de casa. Agora nos resta buscar fora de casa aquilo que foi perdido aqui. Volto a dizer, uma campanha onde se vangloria uma situação de apenas uma derrota em casa, mas numa postura em que 7 empates e 5 vitórias é um número incoerente numa disputa de regulamento de pontos corridos. Né? Dentro de casa não pode se empatar tanto como o Figueirense empatou. Agora nós temos que jogar arriscando tudo para buscar as vitórias. Né? Quando eu cheguei eram apenas 6 vitórias, sendo 5 em casa e 1 fora. Então, são números abaixo que nós temos que evoluir e melhorar isso aí. Só resta trabalhar forte e acreditar e buscar o necessário para manter o Figueirense na primeira divisão. Marquinhos, principalmente no primeiro tempo, o Rafael Moura não ficou muito isolado lá na frente, ele chegava a sair da área para buscar essa bola. Perfeito. Ficou, né, porque nós, momentos da partida, nos preocupamos mais em defender aquilo que eu falava. Quando tivéssemos a bola para aproximar no último terço, para encostar mais, teve situações que o Rafael teve que fazer deslocamento em profundidade, né? E quando fez, ninguém pisava na área. Tava Lins, Dodô e Elvis muito longe, né, da jogada. Isso nós arrumamos no intervalo, o time voltou, quanto a postura melhorou, agrupou mais, compactou mais os setores, né? Isso até os 15 minutos, aí depois teve uma queda, as alterações foram para realmente acender novamente a equipe. Conseguimos, né, mas determinado momento do jogo em que ficou exposto e totalmente aberto ambas as equipes, né? Tanto o Botafogo quanto o Figueirense buscaram a vitória. É bom que se diga isso. Mas hoje, infelizmente, o Botafogo saiu numa bola, volto a dizer, que numa situação muito duvidosa em relação ao posicionamento do Camilo. Marquinhos, a situação da tabela por si só ela demonstra a dificuldade que o Figueirense tem pela frente nessas 9 rodadas que restam. Em relação à qualidade, o Figueirense tem mais bola que os atuais concorrentes quanto descendo? O momento agora não é só a qualidade, né, a bola, agora é a entrega, agora é a disposição, agora são jogos em que homens têm que estar separando homens de meninos. Agora é hora de encarar, né, assumir as responsabilidades. O que o torcedor fez, eu volto a agradecê-lo, incentivou e no momento final da partida que houve um manifesto contrário, apesar de ter algum manifesto positivo, mas é compreensível pela paixão, mas alguns entenderam a disposição da equipe. Agora
como eu falei a eles, é claro que o melhor caminho para buscar a vitória é o jogar bem, é ter mais inspiração do que transpiração. Só que o momento agora pede mais transpiração do que inspiração. Não temos tempo a perder, né? Gostaria de ter mais tempo ou estar anteriormente aqui, né, num processo anterior, para que pudesse reorganizar, trabalhar com um tempo maior, que eu tenho a certeza de que o Figueirense talvez não se encontrasse nessa condição qual é hoje. Mas não temos tempo a perder, temos que trabalhar e não lamentar. Pessoal, obrigado. Obrigado.